Bem-vindo ao podcast 1844. A apresentação: Washington Araújo. Em um de seus trabalhos anteriores, As Palavras Ocultas, Baha'u'lláh observa que as palavras são propriedades de todos e que a orientação já foi dada no passado por palavras e agora é dada por ações. A vida de Martha Rue cumpriu com esse chamado. Ela se distinguiu por ações surpreendentes e extraordinárias. Podemos refletir sobre a vida dela no contexto da seguinte declaração de Baha'u'lláh: não será o objetivo de toda revelação efetuar uma transformação em todo o caráter da humanidade? Uma transformação que se manifestará tanto externa quanto internamente, que afetará tanto a sua vida interior quanto as suas condições externas? Pois se o caráter da humanidade não for mudado, a futilidade da manifestação universal de Deus tornar-se-ia aparente. Muito se pode dizer sobre Martha Rue. Pode-se notar que Martha é uma das mulheres de destaque, Baha'is que são exemplos da vida Baha'i. O caráter marcante de sua vida foi reconhecido pelo grau póstumo de mão da causa de Deus, que a ela foi concedido por Shoghi Effendi, o guardião da fé Baha'i. Para os Baha'is, Martha Rue é conhecida como uma instrutora mundialmente incansável e infatigável da fé Baha'i. Jilin Yang escreveu uma tese sobre sua vida intitulada Em Busca da Raiz de Martha, uma feminista Baha'i americana e advogada da paz no início do século XX. Nessa tese, vemos Martha no contexto mais amplo das preocupações das mulheres naquele início do século XX. Martha conhecera mulheres de todas as culturas e foi universal em sua abordagem e no avanço do movimento das mulheres. Jilin Yang reflete sobre a grande afinidade de Martha Rue por Tahirih, a Mártir heroína da fé Baha'i. Martha havia escrito uma biografia de Tahirih que em 1848 despiu publicamente seu véu e defendeu a emancipação das mulheres. Martha Rue registra sua visita ao lar ancestral de Tahirih e foi ela a primeira Baha'i do Ocidente a fazer essa visita. Peguemos como gancho sua história, e é Martha Rue que nos conta. Diz ela: vinda de Bagdá para Qazvin, Irã, em janeiro de 1930, pela mesma rota de caravanas que essa notável heroína de Deus, Tahirih, havia atravessado e entrado na cidade onde ela havia sido criada. Minha alma ficou emocionada ao entendê-la. Expressei o desejo de ver a casa em Qazvin, onde ela havia nascido, mas amigos disseram-me que isso seria impossível. Seus parentes são muçulmanos, e como antigamente eles fizeram tão cruel oposição a ela e com a religião inaugurada pelo Bab, todos davam como favas contadas que esse ódio à fé Baha'i ainda persistiria entre os familiares de Tahirih. O dono do grande hotel onde eu estava hospedada, da porta em que estava em pé, avistou então um parente de Tahirih passando na rua. Ele o convidou a entrar e ofereceu-lhe chá e disse brincando: sua família devia ter vergonha de si mesma. Você é como a lama negra do qual brotaram os narcisos brancos. Seu ancestral, Tahirih, é amada em todos os países do mundo, mas vocês não fazem nada
para demonstrar um mínimo sinal de apreço. Tenho no meu hotel uma hóspede norte-americana que deseja tão somente conhecer a casa onde Tahirê viveu. O parente então lhe respondeu: se ela quiser visitar a casa de Tahirê, eu mostro para ela. Não, você não iria fazer isso, disse o proprietário do hotel. Sim, eu posso e eu vou, respondeu-lhe o parente. E assim foi combinado, e eu pude ir com o dono do hotel e o parente muçulmano para a antiga casa dessa jovem tão famosa. Era um lugar grande e antigo, com um lindo trabalho de treliça e madeira, que em seu tempo deve ter sido uma das melhores residências daquela parte do Irã. Esse parente me mostrou a ala feminina da bela mansão onde Tahirê havia nascido. Depois, me levou a uma pitoresca biblioteca artística no segundo andar, onde a menininha Tahirê havia se sentado e estudado. Aquela mesma garota que mais tarde se tornaria grande poeta e a primeira mártir pelos direitos da mulher. A primeira a lutar pela educação e a igualdade de direitos para todas as mulheres do mundo. A primeira a retirar seu véu em público, em frente a tantos homens. Ele me mostrou a prisão, ou o porão, daquela magnificente mansão onde seu pai havia muitas décadas antes aprisionado a própria filha. Quando me ajoelhei para beijar o chão do quarto e rezar, todos os parentes vieram e ficaram em silêncio. Eles mostraram-se reverentes e amigáveis. Quando saí daquele seu aconchegante quarto, esse parente me disse: você é a primeira Bahá'í que veio do Ocidente para perguntar sobre Tahirê e conhecer seus descendentes, visitar a sua casa. Eu respondi: ninguém veio por falta de coragem. Eu lhe digo a verdade. Tínhamos muito medo de todos vocês. Esse bom parente, porém, com lágrimas nos olhos depois da oração, disse: eu não sou contra Tahirê. Sinto que é uma honra ser descendente de uma família tão nobre. Minha irmã era a irmã mais nova de Tahirê. Ele voltou comigo para o hotel e tivemos então uma longa conversa. E naquele dia começamos uma verdadeira amizade entre um descendente de Tahirê e uma Bahá'í do Ocidente. Nas ternas e sagradas lembranças do Irã, é bom para mim ver esse esplêndido advogado gentil, esse parente de Tahirê, ao lado dos Bahá'ís dizendo Allahu Akbar, para mim, assim que dela me despedi. Espiritualmente e também fisicamente, ela parecia estar conosco naquele instante. Tahirê era como um símbolo da unidade perfeita. Vi então um lindo e brilhante arco-íris surgindo no céu bem acima de nós. Martha Rue teve uma vida impressionante e extraordinária sobre todos os aspectos. Nasceu e recebeu o nome Martha Louise Rue em 10 de agosto de 1872. Se uma fada madrinha aparecesse e garantisse a realização de um desejo, o que nós iríamos desejar? Será que desejaríamos remover as rugas ao redor dos olhos? Ou ver tornadas reais a igualdade de gênero e a unidade racial? Talvez o desejo que envolve todos os outros desejos seja alcançar através de nossos pensamentos, palavras e ações o bel prazer de Deus, qualquer que seja a forma que possa assumir para cada um de nós. À medida que dedicamos um tempo para lembrarmos e refletirmos sobre a vida de Martha Rue,
sabemos que estamos olhando para alguém para quem esse desejo se tornou realidade. Embora existisse certamente anfitriões angelicais envolvidos, não existia uma fada madrinha, mas havia uma pequena mulher de meia idade, com problemas de saúde, meios financeiros escassos e poder mundano muito limitado. A varinha mágica era um coração cheio do amor de Deus e uma vontade de sacrificar tudo no caminho desse amor. Martha Rue tinha 36 anos quando abraçou a fé de Bahá'u'lláh em 1909. Ela foi ensinada a fé pela mão da causa de Deus, Roy Wilhelm, e o primeiro crente norte-americano, Thornton Chase. 3 anos depois, tanto como seguidora fervorosa quanto como jornalista, ela viajou com Abdu'l-Bahá por vários estados do leste dos Estados Unidos, aprofundando sua compreensão da verdade espiritual trazida pela fé e documentando essas viagens de Abdu'l-Bahá. Martha Rue teve o privilégio de ter 2 audiências privadas, particulares com o mestre, durante esse período. A apresentação oficial das Epístolas do Plano Divino ocorreu 4 anos depois que Martha tinha iniciado suas viagens, jornadas épicas mundiais para o ensino da fé Bahá'í. De fato, antes de sua revelação na Convenção Anual dos Bahá'ís Norte-Americanos, em abril de 1919, Martha Rue foi, através de uma comunicação pessoal de Abdu'l-Bahá, incentivada a esquecer o descanso e o conforto e a percorrer longas distâncias. Ele lhe disse que era aconselhável que ela viajasse e lhe prometeu confirmações extraordinárias. Foi em 1915 que ela partiu para uma jornada que a levaria à Europa, à África e ao Oriente. O conhecimento das epístolas do plano divino, no entanto, aumentou seu senso de urgência. De 1919 a 1939, quando veio a falecer no Havaí, Martha já tinha servido e ensinado a fé incessantemente. Uma sua contemporânea, Mercy Gale, escreveu sobre a franqueza da abordagem que Martha tinha ao compartilhar, ao ensinar a causa de Bahá'u'lláh. O método de Martha é direto. Ela não fica com uma pessoa por mais de 3 minutos antes de lhe presentear com um livro ou uma foto. Ela diria: como você está? Aqui está uma foto de Abdu'l-Bahá. Eu te dou essa mensagem porque tenho amor por você. As confirmações recebidas como prometido pelo mestre foram realmente extraordinárias. Martha ganhou do próprio punho do amado guardião Shoghi Effendi elogios como defensora exemplar da fé Bahá'í, arauta inigualável da causa, arquétipo dos instrutores Bahá'ís viajantes, embaixadora líder da fé de Bahá'u'lláh, principal mão levantada por Bahá'u'lláh desde o falecimento de Abdu'l-Bahá, e também pessoa mais próxima do exemplo dado pelo próprio Abdu'l-Bahá a seus discípulos no curso de suas viagens pelo Ocidente. Martha também fora o canal pelo qual a primeira cabeça coroada abraçaria a fé. Onde quer que Martha viajasse, distribuía grandes quantidades de literatura sobre a fé Bahá'í. Se a informação não estivesse disponível no idioma de uma localidade, de um país, ela providenciaria para que logo traduções não só fossem feitas, como também publicadas. Martha distribuiu em massa cópias do livro Bahá'u'lláh e a Nova Era, do Dr. John S. Lamont. Além de transportar e distribuir aos milhares folhetos diversos da fé, como o de orações,
e de muitíssimos exemplares de seus próprios artigos por jornais. Inúmeras vezes saía carregando várias malas-baú, abarrotados de literatura, de um lugar para outro, de um país para outro, enquanto viajava de ônibus, de carro, de barco, de trem, a pé e até instalada sobre o lombo de mulas. E foi assim que, quando Martha Rue chegou a Bucareste, na Romênia, em 1923, enviou à rainha uma cópia de Bahá'u'lláh, a Nova Era. Foi um presente muito oportuno e, em 2 dias, a Rainha Maria leu o livro na íntegra e concedeu uma audiência à intrépida doadora do presente. Em pouco tempo, Martha Rue pôde deliciar o coração do guardião Shoghi Effendi com as notícias da declaração de fé da Rainha Maria da Romênia, que foi, posteriormente, publicamente declarada a sua fé em jornais internacionais da época. 90 anos depois, a bisneta da Rainha Maria, a princesa Helen, declarou seu apoio público aos ensinamentos de Bahá'u'lláh, afirmando em 2011: "Para mim, a mensagem desta grande fé é tão importante hoje como sempre foi." Marta também era uma esperantista muito atuante. Os objetivos dos esperantistas estavam de acordo com o princípio Bahá'í de uma língua auxiliar internacional para promover a compreensão e a unidade entre os povos e as nações. Martha Rue passou muitos meses residindo com Lydia Zamenhof, filha do fundador do Esperanto, e que veio a se tornar uma Bahá'í muito dedicada, tendo traduzido muitos livros bahá'ís, incluindo o livro do Dr. Jonas Lemont para o Esperanto. O relacionamento de Martha Rue com Abdu'l-Bahá era profundo e era pessoal. Após sua morte, Marta transferiu sua lealdade e devoção a Shoghi Effendi, o guardião designado por Abdu'l-Bahá da causa de Bahá'u'lláh. No meio de suas viagens pelo mundo em 1925, Marta teve a oportunidade de visitar o guardião na Terra Santa. Ela viajou com 2 outras servas dedicadas de Bahá'u'lláh, F. Baker e Corinne True. Martha Rue recebeu o privilégio inestimável de orar junto com Shoghi Effendi nos santuários sagrados pelo avanço do trabalho de ensino. O relacionamento entre Martha Rue e Shoghi Effendi foi comparado por Ria Hanum a um caso de amor. Em muitas ocasiões, o guardião escreveria essas palavras para Marta: "Suas cartas me deram força, alegria e encorajamento, em um momento em que me sentia deprimido, cansado e desanimado. Sua correspondência refresca minha alma cansada e revive em mim o espírito de esperança e confiança." Por sua vez, o amor de Marta ao guardião a levaria a sacrifícios e a vitórias cada vez maiores para a causa. Desde a época de Abdu'l-Bahá, Martha Rue estava sobrecarregada por problemas de saúde, incluindo tumores cancerígenos. Aos 67 anos, após muitos anos de sofrimento, a incansável viajante concluiu sua jornada terrena no Havaí, onde foi colocada para descansar num dia de chuva e debaixo de um belo arco-íris. Sua história de vida continuará inspirando gerações ainda não nascidas, esforçando-se para conquistar a satisfação e a aprovação de Deus, para conquistar o bel prazer de Deus. Marta, por seus muitos exemplos, por seus serviços únicos e singulares, por sua ternura de coração,
por sua tenacidade, audácia, coragem. Marta, por suas muitas iniciativas, perseverança, constância, uma fé inquebrantável e inamovível nas promessas de vitória deixadas pelo Bab, por Bahá'u'lláh, por Abdu'l-Bahá, incluídas nas guias escritas por Shoghi Effendi. É simplesmente alguém para o qual, a cada ano que passa, temos um tributo especial de amor e de gratidão. Tudo o que aconteceu no mundo depois de Marta foi, de certa forma, reflexos dessa sua coragem indômita, desse seu senso de urgência, dessa sua vontade de sacrificar o seu próprio eu por amor ao Deus que ela tanto amou e que a havia criado. Eu não posso deixar de recordar uma breve história que mostra não apenas o seu jeito terno de ensinar a causa, mas também a bondade e a radiância de seu coração. Certa vez, quando o amado guardião, em raiva, estava sobrecarregado com os assuntos da fé e com um volume de cartas impressionante a serem respondidas, numa época em que as instituições administrativas barrais eram muito novinhas, muito incipientes, e o guardião praticamente tinha que animar, rejuvenescer, revigorar, consolidar e fortalecer o coração, a alma e o espírito de milhares de indivíduos barrais espalhados pelo globo terrestre. É tanto que o amado guardião, em seu ministério, escreveu mais de 36 mil cartas. Estamos falando de um tempo em que nem se sonhava com a existência do computador, do InWord, do e-mail, do WhatsApp. Estamos falando de um tempo muito heróico, apesar de muito próximo da gente, uma vez que Shoghi Effendi conduziu e guiou a fé de novembro de 1921 a novembro de 1957. Então, Shoghi Effendi havia lançado um apelo aos barrais do mundo, basicamente residentes na América do Norte e na Europa, para que viesse à Terra Santa alguém auxiliá-lo na correspondência. Seria um assistente de secretariado. E a primeira pessoa que leu e respondeu era o jovem médico, John S. Lamont. Sim, ele mesmo, o autor de Bahá'u'lláh e a Nova Era. John havia respondido uma carta apaixonante ao amado guardião, se solidarizando com a quantidade de serviço que devia ter na Terra Santa, dizendo de seu imenso desejo de poder sair da Inglaterra e ir até Haifa, a Terra Santa, e lá dedicar os seus esforços e seus, segundo ele, diminutos talentos, servindo o guardião na condição de seu ajudante. Mas que ele estava muito preocupado devido a seus problemas com saúde. John já estava se debatendo com uma tuberculose. E tuberculose, naqueles anos 20, era muito pior e mais letal, mais mortífero do que o novo coronavírus em 2020. Tuberculose matava levas e levas de pessoas em todas as partes do planeta. Eu, que nem sou tão velho assim, meus avós maternos, os pais da minha mãe, morreram muito novos, antes de chegarem aos 40 anos de idade, com tuberculose. Isso aqui no Brasil. Então vocês podem imaginar isso na década de 1920, como era essa situação,
com o detalhe que o próprio enfermo era um médico conceituado, alguém que iria influenciar inclusive as políticas de saúde pública da Inglaterra, como dizem os biógrafos do Dr. Eslemont. Então, ele fala e se lamuria com o amado guardião do seu desejo de ir e das suas debilidades físicas, da fragilidade de sua saúde. Qual que o amado guardião lhe envia logo uma resposta amorosa e terna, carinhosa como sempre, porque o amado guardião era um construtor de almas, era um edificador de servos vibrantes e ardentes da causa de seu avô. E essa carta calou fundo no coração de Eslemont. Em resumo, a carta de Chogue Effendi dizia: venha, eu lhe aguardo. Algum tempo depois, John Eslemont aporta na Terra Santa e chega em Haifa. A própria viagem o havia deixado muito cansado e muito combalido, e ele se encontrava imensamente sensível. Claro, ele se preocupava. Deus sabe do meu coração, eu estou vindo à Terra Santa, ao Carmelo, para ajudar no trabalho do amado guardião, o sinal de Deus na terra, mas as minhas forças físicas se exaurem, se esgotam, eu me sinto muito cansado, me sinto enfermo. Bem poderiam ser esses os sentimentos que John Eslemont tinha em seu coração quando o guardião o recebeu em Haifa. Poucos dias depois de sua chegada, ele precisou ser internado no hospital de Haifa. E durante alguns meses em que esteve internado naquele hospital, todos os dias, pela manhã ou à tarde, o amado guardião se dirigia ao hospital e ia até o leito, a enfermaria, ficar com John, conversar com ele, contar-lhe das vitórias da fé em todo o mundo, fazer orações juntos. Relatos dão conta que eram reuniões profundamente emocionais, emotivas. Muitas vezes John chorava incessantemente e pedia perdão ao amado guardião por não ter sido aquilo que era o desejo de seu coração, de vir para servir a causa, para servir a ele. E ao contrário disso, ele havia chegado à Terra Santa e trazido mais trabalho para o guardião, porque o guardião estava, apesar de sua força de vontade para que o guardião não viesse visitá-lo diariamente, o guardião batia pé e não deixava de fazer isso, de fazer essas visitas. Não é à toa que muitas cartas o amado guardião conclui assim: Your true brother, seu verdadeiro irmão, Chogue. Porque um verdadeiro irmão age dessa forma. Um verdadeiro irmão sabe que muitas vezes não existe remédio, farmacopeia, medicamento mais poderoso e eficaz do que um amor genuíno, do que uma amizade sincera, inabalável. Bem, foi durante esse período que John estava internado no hospital que ocorreu a visita de Martha Rue. E o amado guardião disse que tinham, naquele dia, uma missão maravilhosa para os dois. E Martha lhe perguntou: sim, guardião, estou ansiosa para estar junto. E ele disse: nós vamos visitar nosso amado John Eslemont. Ele está enfermo, sofre de tuberculose e não está bem de sua saúde, está no hospital.
Marta sentiu aquele amor do guardião por John e ela própria já tinha um amor imenso pelo livro Bahá'u'lláh e a Nova Era e pela pessoa meiga, lúcida, amável, amorosa, gentil, culta e humilde do Dr. Jonas Lemond. E vão lá os dois, depois que fazem orações, o amado guardião diz que eles devem ter muitas coisas para compartilhar e que iria deixá-los a sós para que os dois continuassem a visita. E então ele se retira. Marta então relata a uma amiga que John, que durante um bom tempo tinha conseguido reprimir suas lágrimas, agora estava profundamente comovido e as lágrimas rolavam em suas faces. E ele segurava as mãos de Marta e em algum momento lhe dizia: Marta, eu estou tão feliz em te ver. O amor que Shoghi Effendi dedica a você é tão extraordinário, é tão grande. O senso de satisfação, de orgulho, de prazer com que ele compartilha conosco, as vitórias do ensino que você está fazendo em tantos lugares diferentes do mundo, o enchem de uma alegria que não é desse mundo. Oh, Marta, eu queria tanto fazer algo que por 1.000.000º de segundos pudesse trazer um pouco da alegria que você dá ao guardião. Eu gostaria de ter feito isso, de ter saído para o ensinar com a fé e com você. E continuou o seu pranto. Marta diz que ficou profundamente comovida, enternecida, e todos nós sabemos, o país das lágrimas é muito misterioso, porque se os sorrisos vivificam a alma, as lágrimas purificam o coração. E então Marta disse, muito chorosa: mas querido John, quem disse que você não saiu para ensinar comigo? Você esteve em todas as viagens que eu fui. Você participou de todos os encontros, audiências, apontamentos, de todas as entrevistas que eu dei em rádios e jornais, em bibliotecas, palestras públicas, autoridades as mais variadas. E ele fala para ela com humildade: mas como assim? E ela diz: você ensinou comigo através do seu livro maravilhoso, Bahá'u'lláh e a Nova Era. Esse livro eu entreguei como o presente mais precioso que eu trazia em nome do amado guardião da causa de Deus, aos dignatários mais elevados e aos mais simples que eu vinha conhecer. A primeira cabeça coroada da fé a aceitar a causa de Deus, aceitou depois de ter lido na íntegra o seu belo livro, Bahá'u'lláh e a Nova Era. Então, John, a pureza de seu coração é tão grande, o seu desejo de servir é tão imenso, que você nunca deve pensar que você não ensinou ou que não trouxe alegria ao coração do amado guardião. Você ensinou comigo o tempo todo. Deus está nos transformando em criaturas melhores, em servos mais sinceros, mais íntegros, mais radiantes, em servos profundamente apaixonados pelo esplendor, pela luz e pela glória de Deus. Estamos, de alguma forma misteriosa,
tentando seguir nesse caminho maravilhoso, aberto há tantas décadas atrás, há cerca de um centenário, um século, por essa infatigável Martha Ru. A gente sabe que o sucesso, o êxito de suas muitas atividades, façanhas, de suas muitas aventuras espirituais, ao ser restrita como o vento, em tantas terras e em tantos lugares do mundo, se deveu principalmente à confiança inabalável de Martha Ru nas promessas de vitória escritas pela pena de Baha'u'lláh, de Abdu'l-Bahá, de Shoghi Effendi. Os desafios são imensos. Cada vez mais o mundo se afoga num pântano de dores, individualismo, materialismo, consumismo, em ódios fratricidas, em guerras, em verdadeiras pandemias, não apenas sanitárias, mas principalmente pandemias espirituais. E a única vacina para a pandemia espiritual é a mensagem de Deus em seu dia. É uma bênção realmente única. Gostaria que nós pudéssemos ter em mente, nos lembrarmos de que aqueles tempos foram muito heróicos. Mas também esses tempos são referidos por Shoghi Effendi em 1955, em uma carta, dizendo que viver para ensinar nos dias de hoje é como ter sido martirizado naqueles primeiros anos da causa de Deus. Temos muitos desafios. Primeiro, e talvez o maior de todos, precisamos ser pioneiros em nossa própria alma e em nosso próprio coração. Precisamos conquistar cada gota de sangue que nós temos. Precisamos aprofundar nossa compreensão da fé e darmos a ela nossa irrestrita confiança que a vida luminosa de Martha Ru seja para cada um de nós um farol que uma vez aceso jamais será desligado. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários: Washington Araújo. Trilha musical composta por Ian Garbinato. Vinhetas: Diogo Garbinato. Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail
podcast1844@gmail.com.